Na minha época, eu programei em cartão perfurado, né? É uma tecnologia que nenhum dos caras que vão assistir já acho que ouviram falar. Ou talvez um atrás agora, né? Pra saber como era. Possivelmente os mais velhos aí, né? Programação naquela época, o computador era uma coisa que você tinha que contar em minutos o que você podia usar do computador. Era escasso, né? A execução da computação era escassa, né? Exatamente. Então você tinha que pedir para escrever o código todo na mão, em cima de um cartão, mandava para um camarada que ele digitava e causava os furos no cartão. Depois você tinha que empilhar todos aqueles cartões com todo o teu código para levar para o computador para carregar o programa dentro do computador e aí começar a executar os cálculos. Isso aí, eu lembrei do nosso último podcast, que nesse momento ainda não está no ar, né? Mas quando esse aqui estiver no ar, ele já vai ter ido, né? Que eu falei com o Crespo e justamente isso, ele estava lembrando como a computação antigamente era escassa e isso forçava que a gente pensasse, planejasse, validasse a ideia muito melhor antes de colocar ela em execução. Né? A gente não podia usar tentativa e erro, né? Naquela época. E também não tinha espaço de memória, por exemplo. Eu tive que fazer um programa para um cálculo científico, chama fluxo de potência. Então eu tenho que buscar o equilíbrio entre usinas geradoras e consumidores, mas... Então o que você faz? É uma matriz gigante de números complexos. Só que a memória do computador não comporta aquela matriz daquele tamanho. Então você tinha que dividir aquela matriz... Decomposição da complexidade, decomposição né? matricial. Aí você tinha que criar um algoritmo que fizesse os cálculos com cada pedaço daquela matriz, depois fosse juntando todas essas coisas. Ou seja, precisava fazer alguns malabarismos para compensar a falta de memória ou de poder computacional. Exatamente, né? porque a máquina não tinha memória nenhuma. O processador era um processador de 8 bits, né? É um equivalente a um Apple II ou algo do tipo. Então, e também não cabia também algumas vezes a informação toda no disco de 5 1/4 que a gente usava, que era 150 kilobytes, que acho que comportava aquele disco. Eu acho que o de 3,5 era 1.44 mega. mega. E o de 5 1/4 era menos. Eu acho que era metade disso. Eu acho que era 720 KB, mais ou menos. 500 e pouco. Tô chutando, por faz aí. muito tempo. Mas eu não lembro também. Mas era muito pouco que cabia. Eu me arrependo de não ter guardado esses disquetes que eu tinha na época, porque é um artigo de museu. Uma relíquia. Eu não sabia que Tem uns ia virar grandão, uma tal, relíquia. maiorzão, né? Acho que é de 8 polegadas aí. Isso. Eles eram gigantes. Bacana.